Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje eu quero falar um pouco sobre o crime de desacato, mais propriamente sobre a incompatibilidade do crime de desacato com a Constituição da República. Mais propriamente também da incompatibilidade do crime de desacato com os tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário. Esse tema foi uma palestra que eu dei na Faculdade Joaquim Nabuco, aqui que fica aqui na região metropolitana do Recife, em um congresso, né? E eu quis trazer este tema para debater com vocês. Então, se você se interessa por esse tema, se você precisa desse conteúdo, como a maioria dos meus conteúdos, também tem um texto escrito no blog. Eu vou tentar resumir aqui um pouco a palestra para que a aula não fique tão longa, tá? Depois da vinheta a gente começa. Bom, primeiramente temos que começar com uma definição, né? O que é o crime de desacato? O crime de desacato está previsto no artigo 331 do Código Penal e consiste em desprezar, faltar com respeito ou humilhar um funcionário público. Evidentemente que não é qualquer ofensa que pode configurar o crime de desacato. Tem que ser uma ofensa, uma crítica bem pesada, de modo que inviabilize o exercício da função pública, né? O problema é que, se em teoria este crime está bem configurado, a prática mostra que numa cultura autoritária, como é a cultura brasileira, que vai desde das instituições coercitivas como a polícia até o judiciário, mas também outros servidores públicos como promotores de justiça, delegados de polícia, até auditores, em uma cultura autoritária em que predomina, para a gente usar Roberto da Mata, a ideia de você sabe com quem você está falando. Isso é muito problemático. Em teoria, só ofensas que constranjam mesmo o funcionário público, que impeçam o exercício da função pública, que deveriam ser punidas, né? Deveria ser configurado esse crime. Mas, como eu disse, na prática, se um acusado chama por vício de linguagem uma juíza de direito, uma promotora de justiça de tia ou moça, isso já gera uma advertência que pode gerar esse crime de desacato, né? Então, para a gente entender qual é a incompatibilidade do crime de desacato com a Constituição da República, o meu ponto é que o crime de desacato, nessa cultura autoritária, inviabiliza a crítica às autoridades públicas, a crítica aos agentes de Estado. Então, o crime de desacato estaria em contradição ou estaria violando o direito à liberdade de expressão, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 9 da nossa Constituição. A Constituição diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? E aí seria bom a gente destrinchar um pouco esse dispositivo constitucional para entender em que medida o crime de desacato ofenderia esse dispositivo. Bom, censura é uma ordem ou comando emanada de uma autoridade pública que deseja impedir a circulação de ideias que se opõem a determinados preceitos, seja políticos ou morais, que se julgam, evidentemente, pré-sociais, se julgam imutáveis e, portanto, não poderiam ser ofendidos. Já a licença é a necessidade de uma autorização prévia para a veiculação de notícias ou produção de conteúdo escrito ou audiovisual. No ordenamento jurídico brasileiro, são proibidas tanto a censura quanto a necessidade de licença para o exercício da liberdade de expressão.
sendo permitido a qualquer pessoa se expressar artisticamente, intelectualmente, cientificamente ou no âmbito das atividades comunicativas, ainda que o Estado seja contra quem se dirige à manifestação de teor crítico ou não, principalmente o jornalismo investigativo ou aqueles colunistas que trabalham com opinião, né? Opinião, aquelas pessoas que cobrem o executivo, os jornalistas, os setoristas, né? Que cobrem o executivo, cobrem o judiciário, cobrem o legislativo. Então, a primeira ofensa que o crime de desacato ofende é que ele impede, ele inviabiliza essa crítica ao Estado, né? Porque se você chega em qualquer repartição pública e se você lida com qualquer autoridade pública de forma um pouco mais ríspida, embora dentro da liberdade de expressão, dentro das regras do Estado de Direito, primeiro que você tem medo já de fazer isso, né? E segundo, a primeira coisa que eles invocam você está falando com autoridade e você está me desacatando, né? E existem outros problemas que eu vou falar um pouco mais à frente nessa aula sobre a questão de que a própria autoridade que é ofendida é a autoridade que estabelece se houve a configuração do crime. Então há um choque de interesses muito claro, né? Mas não só a Constituição deve ser avaliada nessa incompatibilidade do crime de desacato com o ordenamento constitucional. Existe uma série de diplomas internacionais que, em virtude do artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, têm que ser analisados para esta configuração, esta incompatibilidade do crime de desacato com o nosso ordenamento constitucional. Isso porque vigora hoje a ideia, é algo discutível na doutrina, mas já há muita aceitação da ideia de bloco de constitucionalidade. O que é um bloco de constitucionalidade? Veja, vamos explicar primeiro a origem do bloco de constitucionalidade. Não me alongando muito, porque eu posso fazer uma aula só sobre isso depois. Bom, o bloco de constitucionalidade é uma solução institucional que surgiu na França, mas se difundiu por vários países e se trata de, inclusive na América Latina, mas muito na Europa principalmente, se trata de uma ampliação da ideia de que as normas constitucionais só poderiam ser encontradas em um documento único, escrito e promulgado em determinado momento histórico, que a gente chama de Constituição. Essa ideia de bloco de constitucionalidade surgiu lá em 1971, mais propriamente em 16 de junho de 61, quando o Conselho Constitucional francês elevou a liberdade de associação ao princípio, a condição de princípio fundamental da Constituição francesa, né, que ele chamou das leis da República. Nessa sentença paradigmática, o Conselho Constitucional francês, que é aquele que realiza o controle de constitucionalidade lá na França, ele decidiu que existe um bloco de princípios que não estão consagrados na Constituição, mas que fazem parte da Constituição, que a gente poderia chamar de uma espécie de Constituição material. Na decisão de 1971, decidiu-se lá na França que as normas constitucionais abrangiam as normas, evidentemente, da atual Constituição, de 1958, mas também o preâmbulo da Constituição de 1946, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e os princípios fundamentais reconhecidos pela Leis da República. Então, basicamente, a ideia de bloco de constitucionalidade significa que as normas constitucionais, para serem de fato conhecidas, deverão ser buscadas não apenas na Constituição, pois existem outros atos normativos que ostentam a mesma hierarquia constitucional. Em especial, as emendas constitucionais, os tratados que o país for signatário e, inclusive, como reconhece o próprio Supremo, as decisões dos tribunais que reconhecem princípios constitucionais implícitos, né? No caso brasileiro,
o nosso bloco de constitucionalidade envolve uma série de tratados internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá de 1969, que é o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 66, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 66, bem como a jurisprudência dos tribunais brasileiros, com destaques para o STF, e dos tribunais internacionais, com destaque para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos da ONU, como vocês sabem, né? E é sob esta lógica que se introduz no bloco de constitucionalidade brasileiro a chamada Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão, que foi criada mesmo no ano 2000 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa declaração, ela teve como um dos objetivos estabelecer a abrangência da garantia da liberdade de expressão, que é consagrada lá no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. E dentre os inúmeros princípios e dispositivos consagrados nessa Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão, eu destaco o item 11, que vai dizer o seguinte: as leis que punem a expressão ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como leis de desacato, atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação. E apesar de não existir um caráter vinculante desta declaração de princípios, né, ela serve ao menos como baliza para a hermenêutica constitucional, para a interpretação constitucional. A própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados diz no seu artigo 27 artigo que foi reproduzido pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que uma parte, ou seja, um Estado, ele não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado. Isso tem reprodução quase ipsiliteris no artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos, e já foi decidido várias vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a aplicação dessa ideia de que não se pode invocar um direito interno para descumprir um tratado internacional que foi ratificado por um Estado. Eu destaco o caso Garidia e Baigorria, onde a Corte Interamericana dispôs sobre isso. Destaco também Almocidade Arellano e outros contra Chile, que foi outro caso paradigmático. Todos esses casos estão no texto que vocês podem acessar na descrição desse vídeo. Então, isso gerou essa Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, bem como o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como outras disposições que estão previstas em outros tratados internacionais, gerou um certo debate doutrinário se o crime de desacato deveria subsistir no ordenamento jurídico brasileiro. E aqui a gente tem que fazer uma distinção, uma observação fundamental, porque para entender essa discussão é preciso entender como o processo por meio do qual são incorporados os tratados de direitos humanos no Brasil. Basicamente, na nossa Constituição existem dois dispositivos, os dois parágrafos do artigo 5º da nossa Constituição, que dispõem como esses tratados de direitos humanos, os tratados em geral, serão incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. São os parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º, vocês podem ver aí na tela, vai dizer o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E a Emenda Constitucional 45, lá de 2004, acrescentou o parágrafo 3º, que disse o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Bom,
Eu parto de uma concepção que é minoritária na doutrina, é quase uma posição isolada. Um ou outro professor, como Flávio Piovesan, no âmbito doutrinário, e o ministro Celso de Mello, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu parto de uma concepção de que o parágrafo 3º acrescentado pela Emenda Constitucional 45 tornou mais difícil a defesa dos direitos humanos. Isso porque, pelo menos do ponto de vista formal, do ponto de vista de uma hermenêutica constitucional, o parágrafo 2º, ele já previa esta incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil. Ele falava dos tratados internacionais de modo geral, o que evidentemente inclui os tratados de direitos humanos. Porque o parágrafo 2º, ele vai dizer que os direitos e garantias fundamentais são aqueles do artigo 5º, são também aqueles que estão espalhados na Constituição, que não estão no artigo 5º, e são aqueles outros princípios, outros direitos consagrados em tratados internacionais que o Brasil for signatário. Então, quando vem o parágrafo 3º, que impõe um rito muito mais rigoroso para que os tratados de direitos humanos fossem aplicados no Brasil, claro, equivalentes à emenda constitucional, ao status de emenda constitucional, ele vem para dificultar esta consagração dos tratados de direitos humanos. Se você analisasse do ponto de vista de Otto Bischoff, que fala das normas constitucionais e inconstitucionais, não é uma posição do Supremo. O Supremo defende que todas as normas que estão na Constituição são necessariamente constitucionais. Mas eu defendo, por exemplo, que essa emenda, especificamente quando acrescenta o parágrafo 3º, ela, por dificultar o procedimento já estabelecido por uma norma constitucional, ela ofenderia uma cláusula pétrea da Constituição, porque o artigo 60 da Constituição diz que os direitos e garantias fundamentais, eles poderão ser modificados desde que sejam acrescentados direitos e não diminuídos os direitos, né? E foi o que o parágrafo 3º realizou na prática. Isso fez com que, qual foi a consequência disso? Isso fez com que se alterasse uma jurisprudência consagrada, embora uma jurisprudência muito, digamos assim, reacionária do Supremo Tribunal Federal. O que é que acontecia antes do parágrafo 3º? Antes do parágrafo 3º, os tratados de direitos humanos não eram considerados, não tinham status constitucionais. Os tratados, em geral, não tinham status constitucional. Eles tinham o status de uma legislação ordinária. Então, como é que a gente resolvia o conflito que existia entre as normas internas e as normas consagradas em tratados internacionais que o Brasil fosse signatário? Se resolvia pelos métodos de resolução de antinomias lá que a gente aprende na Teoria Geral do Direito, principalmente com Bobbio, né? Se resolvia pelo método, como não tinha hierarquia entre uma legislação ordinária e um tratado internacional, a gente resolvia pelo critério cronológico, né? A norma que viesse depois revogava a norma anterior. Então era como eles tinham status de lei ordinária, mesmo em hierarquia, a gente resolve pelo critério cronológico. Quando surge a Emenda Constitucional 45 e estabelece esse rito mais rigoroso para a incorporação dos tratados, o Supremo, em voto capitaneado pelo ministro Gilmar Mendes, ele muda a sua jurisprudência já tradicional. Ele vai dizer o seguinte: os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados ao sistema jurídico brasileiro, ao ordenamento jurídico brasileiro, anterior à Emenda Constitucional 45, vai ter status supralegal. Ou seja, vai estar acima da legislação ordinária e vai estar abaixo da Constituição, do ponto de vista hierárquico, né? E os tratados de direitos humanos que fossem incorporados após a Emenda Constitucional 45 e obedecessem aquele rito do parágrafo 3º, esses sim, eles teriam status de emenda constitucional. O que é que ocorre?
a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi com base na Convenção, no artigo 13 da Convenção, que foi escrita aquela Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão, essa convenção ela foi incorporada no Brasil antes da Emenda Constitucional 45. Então ela teria um status supralegal, não teria um status constitucional. E aí caberia uma discussão, que é a posição de Flávio Piovesan, é a posição minoritária do Supremo de Celso de Mello, e é a minha posição de que esses tratados, embora não sejam formalmente constitucionais, eles são materialmente constitucionais, então teriam uma hierarquia superior a qualquer legislação ordinária que fosse contrária a eles, né? Só que veja toda essa discussão envolve a ideia de que alguns juízes não consideram que a Convenção Americana de Direitos Humanos faça parte do nosso bloco de constitucionalidade, porque ela foi incorporada à Convenção Americana de Direitos Humanos antes da Emenda Constitucional 45, então teria status supralegal. Mas veja, mesmo os juízes que consideram isso, por todos os critérios adotados pela jurisprudência anterior do Supremo ou pela jurisprudência atual do Supremo, não haveria como o crime de desacato se sobrepor tanto à Constituição quanto à Convenção Americana de Direitos Humanos. Se sobrepor à Constituição, ele não pode, porque o Código Penal é uma legislação ordinária. E aí, entre uma legislação ordinária e uma legislação constitucional, e uma norma constitucional, pelo princípio hierárquico, a norma constitucional deve prevalecer. Em relação se a gente pega a jurisprudência anterior, que considera que os tratados incorporados pelo Brasil tinham o mesmo status da legislação ordinária, pelo critério cronológico também, a Convenção Americana de Direitos Humanos deveria prevalecer em relação ao Código Penal, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos é de 69 e o Código Penal é de 1940. Então a Convenção, como é posterior, deveria se sobrepor à legislação penal, ao artigo 331 do Código Penal. Se a gente pega a jurisprudência atual do Supremo, que diz que esses tratados, quando são incorporados antes da Emenda Constitucional 45, ou seja, sem obedecer o rito previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, tem um status supralegal, também o Código Penal não consegue prevalecer mediante um tratado que tem status supralegal. Então, foi por essas razões que o Superior Tribunal de Justiça, na verdade, uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça, ela declarou a incompatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu vou ler um trecho da decisão. Também está no post lá do blog, vocês que queiram trabalhar com isso, que queiram ler a decisão inteira, vai estar lá. No plano material, as regras provindas da Convenção Americana de Direitos Humanos, diz o STJ, em relação às normas internas, são ampliativas do exercício do direito fundamental à liberdade, razão pela qual paralisam a eficácia normativa da regra interna em sentido contrário, haja vista que não se trata aqui de revogação, mas de invalidade. E continua. Punir o uso da linguagem e atitudes ofensivas contra agentes estatais é medida capaz de fazer com que as pessoas se abstenham de usufruir do direito à liberdade de expressão, por temor de sanções penais, sendo esta uma das razões pelas quais a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, estabeleceu a recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São José abolissem suas respectivas leis de desacato. E concluiu da seguinte forma: a ausência de lei veiculadora de abolício crimes não inibe a atuação do Poder Judiciário na verificação da inconformidade do artigo 331 do Código Penal, que prevê a figura típica do desacato, com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, que estipula mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de expressão. E
E é interessante que um conhecido juiz garantista brasileiro, Alexandre Moraes da Rosa, deu uma decisão de primeiro grau nesse sentido, e ele fala o que eu tinha falado para vocês anteriormente, da questão de que o próprio agente que é ofendido é ele que avalia se o crime foi configurado ou não. Então, nesse caso, não teria uma isenção, né? E somado à cultura autoritária do Brasil, deixaria aqueles que estão criticando o Estado de uma forma bastante vulnerável, né? Vai dizer o Alexandre Moraes da Rosa. Trata-se de previsão jurídica nitidamente autoritária, principalmente em se considerando que, em um primeiro momento, caberá à própria autoridade ofendida ou pretensamente ofendida definir o limiar entre a crítica responsável e respeitosa ao exercício da atividade administrativa e a crítica que ofende a dignidade da função pública, a qual deve ser criminalizada. A experiência bem demonstra que, na dúvida quanto ao teor da manifestação, ou mesmo na certeza quanto à sua legitimidade, a tendência é de que se conclua que o particular esteja desrespeitando o agente público. E ninguém ouvida que esta situação, reiterada no cotidiano social, representa infração à garantia constitucional da liberdade de expressão. E aí eu só tenho mais duas coisinhas para falar com vocês. É que o novo projeto de Código Penal está em algum ponto dessa minha exposição. Bom, não estou achando aqui, mas o novo projeto de Código Penal que está em tramitação no Congresso não prevê mais a figura do desacato, o crime de desacato. E já há projetos de leis que tentam descriminalizar efetivamente o crime de desacato. Bom, apesar dessa decisão do juiz Alexandre Moraes da Rosa, apesar da decisão da turma do STJ, eu coloco lá no post que o Pleno do STJ, no HC 379269, estabeleceu que o crime de desacato continua sim a ser crime no ordenamento jurídico brasileiro. Isso não significa, não impede que nós pensarmos e criticarmos esta posição do judiciário brasileiro, um judiciário que é totalmente averso ao internacionalismo, averso às próprias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um judiciário que, em regra, é conservador e olha mais para além do Atlântico, para o Tribunal Constitucional Alemão ou para a Corte Suprema dos Estados Unidos, mesmo não tendo vinculação institucional alguma com esses tribunais, e olha muito pouco, cumpre muito pouco as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual ela tem uma vinculação institucional pelo Sistema Regional de Direitos Humanos. Então, cabe aos juristas pensar criticamente essa decisão do Poder Judiciário de manter o crime de desacato, mesmo ele sendo incompatível tanto com a Constituição Federal quanto com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, tanto um controle de constitucionalidade invalidaria o desacato, quanto um controle de convencionalidade invalidaria esse crime de desacato. Não sei o que é que vocês acham, é a minha opinião, que eu tento fundamentar juridicamente, sociologicamente, filosoficamente, enfim. Deixem aí nos comentários se vocês chegaram a ver o vídeo até esse momento, e até uma próxima aula.